gente tem falado sobre a pessoa do Pai, vimos lá que ele se apresenta através dos seus nomes no Velho Testamento, mas Jesus veio para revelar uma outra realidade, uma realidade superior, que é a realidade de Deus ser o nosso Pai. Dentro da Trindade, Deus é tido como nosso Pai. Mas o que nós precisamos aprender foi o que Jesus falou lá em João capítulo 4, verso 22, virando para aquela mulher samaritana e disse: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos a quem nós conhecemos. Nós sabemos que a salvação vem dos judeus. Lembra que nós falamos em Joel que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus está falando que ele conhecia o Pai, que a salvação vem justamente do Pai, de conhecer o Pai. Muitas pessoas ainda fazem essa adoração, sim, pelos benefícios, isso mostra uma imaturidade, mas nós devemos prosseguir nessa nossa caminhada para nós conhecermos Deus assim como Ele é, e Ele é o nosso Pai. Adoração não é apenas dizer o nome de Jesus ou cantar canções a Ele. Adoração vem de um conhecimento experimental de quem Deus é. Eu preciso experimentar Deus. E foi aí que 1 Crônicas, capítulo 28, você pode ir lá comigo? 1 Crônicas, capítulo 28, lá no verso 9, e Davi está passando o seu reinado para Salomão e ele dá uma dica para Salomão. Ele diz: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai. E essa palavra conhecer aqui é uma palavra muito própria. Você lembra que diz lá no livro de Daniel, diz que o povo que conhece o Senhor se torna forte e ativo. É esse tipo de conhecimento. Ele diz: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, como diz a King James atualizada, com a disposição da tua alma. Davi aqui está passando suas orientações finais aos seus líderes, inclusive ao seu filho Salomão, em como continuar um reinado que coloca Deus no trono. Em como continuar um reinado onde Deus tem a prioridade. E o ponto-chave é: conhece a Deus. E essa palavra conhecer é a palavra yadá. Yadá significa perceber, significa ver, conhecer por experiência, conhecer bem. E isso fala de comunhão. Por isso Jesus estava falando para aquela mulher samaritana: olha, vocês não têm comunhão com Deus. Vocês adoram fora de uma comunhão. Como se ele estivesse falando que a adoração deles era uma adoração ilegal. E ele estava falando: a nossa adoração, a adoração verdadeira, é uma adoração baseada na comunhão com o Pai. Veja, adoradores verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E a gente entende que a adoração ao Pai é só através de Jesus. Porque Ele é o único caminho que nos leva para Deus, para o Pai, para conhecer o Pai. E como é que nós conhecemos isso que Jesus está fazendo? Pelo Espírito. Então a Trindade está envolvida na nossa vida de adoração. Então conhecer a Deus de verdade nos leva a adorarmos a Deus de coração e com paixão. Quando a gente está adorando a Deus e a gente está conhecendo a Deus, quem Deus é, os seus nomes, o seu caráter, isso nos leva a nos tornar uma pessoa mais apaixonada. A Bíblia fala de vários homens que experimentaram a Deus nessa dimensão. Adão tinha comunhão com Deus no jardim, você lembra disso? Enoque andava com Deus. Abraão cria em Deus. Moisés falava com Deus face a face. Paulo conhecia Deus. Muitas vezes na Bíblia Deus diz: sabei que eu sou Deus. Sabei, entendam, experimentem que eu sou Deus. Lembra lá, Salmo 46, 10? Aquietai-vos e sabei, percebam, conheçam que eu sou verdadeiramente Deus. E Deus sempre nos dá um mandamento com a habilidade de cumpri-lo. Ou seja, a responsabilidade pela revelação divina é de Deus, é do Pai. Tudo que Ele quer é um coração com fome
e sede por mais dele. Jeremias capítulo 24, vamos voltar para Jeremias. A gente começou em Jeremias, né? Falando sobre temor. Jeremias capítulo 24, verso 7, diz: dar-lhes-ei coração para que me conheçam. Aleluia. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam. Sabe por quê? Porque Deus quer com que você entenda que Ele é um Pai que está te buscando. A revelação começa nele. Conhecer o Pai é conhecer um Pai que busca. Você lembra que no jardim era Deus quem vinha ter comunhão com o homem. Esse é um princípio muito maravilhoso na adoração. Nós começamos falando que Ele é aquele que se manifesta. Ele é aquele que se manifesta a nós. Nós precisamos entender que a adoração começa na revelação da pessoa de Deus. Mas a segunda coisa que eu quero que você perceba é que a adoração reconhece que o próprio Deus é quem inicia o processo de adoração, nos convidando a participar desse relacionamento. Ei, eu e você não criamos adoração. Eu e você não fabricamos culto. Ao invés disso, nós respondemos a uma pessoa. Tudo começa na revelação de quem Deus é. E quando Deus se manifesta, é um convite para que a gente possa responder. Não sei se você já pôde experimentar isso nos cultos, mas quando Deus se manifesta, nossa, algo dentro de nós começa a borbulhar. Sabe, se alguém é curado ali perto de você, você vai dar um grito, vai dar um glória, vai se levantar, vai levantar suas mãos, porque a manifestação da presença de Deus requer uma resposta do espírito humano. Ou seja, a própria manifestação da presença de Deus é um convite para a adoração. Quando Deus fala conosco, é um convite para a adoração. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a adoração começa na revelação da pessoa de Deus. E número 2, a adoração ela é uma resposta a um convite de Deus para a gente. Ele é um Pai que está nos buscando. A adoração eficaz nunca será um resultado dos nossos esforços. A adoração acontece quando aprendemos a dizer sim de maneiras cada vez mais rápidas ao convite de Deus para nos encontrarmos com Ele. Por quê? Porque o Pai procura por seus adoradores. Quem são os seus adoradores? São essas pessoas que têm um coração que querem conhecer mais a Deus. Esses são os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai. Eu sempre faço essa pergunta. Você entende que adorador adora? É uma atitude. E nessa adoração a gente está aprendendo. A gente já viu que a adoração ela tem determinadas respostas, mas a quem nós estamos respondendo? Nós estamos respondendo ao Pai. Nós estamos respondendo a Deus. O nosso espírito está respondendo ao Espírito de Deus. Deus é o maior interessado em ter um relacionamento conosco. Eu quero terminar esse nosso assunto sobre a pessoa do Pai, lembrando a você que o Pai é a pessoa mais interessada em ter um relacionamento com você. Por isso, eu acho interessante que naquela parábola do filho pródigo, você entende que o pai não foi correr atrás do filho? Mas você entende que o pai estava esperando com expectativa o retorno do filho? Você entende que o coração do filho precisava ser transformado, como diz lá em Malaquias, o coração do pai para os filhos, dos filhos para os pais. E um livro de honra, Malaquias é um livro de honra. O coração do filho pródigo precisava se voltar para o pai, para que ele pudesse ter a atitude correta para poder servir ao pai. Mas o pai constantemente esperava pelo retorno do filho, porque o maior interessado naquela história, pasmem, não era o filho.
o maior interessado era o pai em ter um relacionamento com o filho. Tanto que o filho mais velho, o irmão, outro irmão, estava com o pai, mas não tinha um relacionamento com o pai, não sabia do que tinha direito, porque não tinha um relacionamento com o pai. A sua mentalidade era apenas de servo. E o pai vira para ele e fala, você está comigo aqui e você não entende que tudo isso aqui é teu, porque eu estou aqui. O maior interessado nesse relacionamento é o pai. Por isso, gente, a adoração nunca é uma via de mão única. A ação do pai sempre vai demandar uma resposta. E essa resposta é sempre baseada numa revelação. E essa revelação sempre será um convite para que possamos ajustar a nossa vida à vida dele. Então, o fundamento dessa nossa jornada é: conhece a Deus. Foi o que Davi disse para Salomão: conhece a Deus. Conhece ao Deus do teu pai e se entrega para ele. Entrega toda a tua alma. Na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho do acesso ao Pai. E esse acesso, a gente conhece, é Jesus. Tá bom? Então te vejo na próxima lição. Deus te abençoe no nome de Jesus.